Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Você sabe o que isso significa? Vem, vamos conversar e ouvir sobre isso hoje. Bom encontro! Amigos da Encontro, nem sempre os milagres vêm. Ou pelo menos eles não vêm na velocidade que a gente imagina, ou no modo como a gente gostaria. Meu pai foi acometido de uma grave doença pulmonar quando ele tinha 40 anos de idade, colhida no seu ambiente de trabalho. E os médicos diziam que era uma doença incurável. Nós oramos incansavelmente por ele por 24 anos. Na esperança de um milagre, mas ele não foi curado da sua doença. O milagre não veio. E aí, nós nos perguntávamos, Deus falhou? Um pastor, grande amigo meu, Edson Sais Ferreira, já falecido e que foi pastor em Florianópolis, e que me antecedeu como pastor sinodal do Sínodo Centro-Sul Catarinense, conhecido de muitos de vocês, uma ocasião foi acometido também por uma grave doença pulmonar, com passagem por UTI, inclusive. Houve um milagre e ele escapou daquela doença. Após a sua alta, vendo-o recuperado, uma pessoa olhando para ele e referindo-se à bondade de Deus, disse para ele: Deus é fiel, pastor. Ao que o pastor Edson muito sabiamente respondeu: se eu não tivesse me recuperado e se eu tivesse morrido, inclusive, Deus ainda também seria fiel. Há uma palavra na sabedoria da Bíblia que nos ajuda tremendamente nesse assunto. Vejam o que Deus está falando. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Quando os milagres não vêm, meus amigos, não é que Deus falhou. Quando os milagres não vêm, também não é que Deus voltou as costas para nós. Quando os milagres que nós estamos pedindo não vêm, Deus está fazendo outra coisa maior, que nós não estamos enxergando com nossos olhos em nossas vidas. Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas da história, disse uma ocasião que quando o sofrimento chega em nossas vidas, nós não deveríamos, em primeiro lugar, pedir para sermos curados, mas perguntar a Deus o que Ele nos quer ensinar no meio daquela situação de dor. Quando os milagres não vêm, não é que Deus falhou e que voltou as costas para nós. Nós temos falado com frequência de Paulo de Tarso aqui na nossa comunidade. Ele carregava consigo um sofrimento, o qual não sabemos exatamente qual era. Provavelmente uma doença. Ele o chama de espinho na carne. Ele pediu por um milagre, mas aquele milagre não veio. Deus tinha alguma coisa diferente, um outro milagre em mente para ele. Veja como Paulo mesmo descreve. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações espirituais, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me engrandecer, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Paulo, segundo essa descrição, tinha dois problemas. Um orgulho e soberba espiritual por conta das revelações que ele recebeu de Deus, e uma doença, um espinho na carne. Interessante, não é? Ele pediu por um milagre. E ao invés de pedir para que Deus lhe tirasse o orgulho, a soberba, ele pediu para Deus lhe tirar a doença. E o milagre não veio. Por quê? Deus disse: para curar você, Paulo, da sua soberba, você precisa permanecer doente. E aí você será curado da doença maior, que é a soberba, que rouba a salvação eterna. Você entende porque muitas vezes o milagre não vem? Você já conhece aquela palavra bíblica: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é por isso que nós precisamos ouvir o que o evangelista Spurgeon diz: quando a dor chega, nós precisamos perguntar a Deus: Senhor, o que queres dizer para mim nessa situação? Quando o sofrimento vem, meus amigos, não pense que Deus falhou ou que Deus voltou as costas para você. A gente aprende que Deus continua sendo bom, mesmo quando diz um não. Da mesma forma que um pai e uma mãe às vezes precisam dizer um não para um filho que amam, justamente porque amam. E amor justamente inclui essa linguagem do sim e do não. O sim de Deus é por amor, e o não de Deus também é por amor. Durante essa série de mensagens na comunidade, nós temos cantado uma canção muito significativa chamada Deus é Deus. Ela tem alguns dizeres que eu considero fantásticos. Veja alguns deles. Deus é Deus, não importa a circunstância. Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que tu és. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. O que eu faço com isso? Nós vivemos em um mundo focado, eu diria quase fissurado no bem-estar e no sucesso. Muitas vezes confundimos bem-estar e sucesso com bênção de Deus. Como se apenas quem está numa situação de bem-estar e sucesso estivesse sendo abençoado por Deus. E quem está numa situação de dor e sofrimento tivesse sido esquecido por Deus. Quem pensa assim não conhece a Deus nem a palavra do nosso Deus. C.S. Lewis nos lembra que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus nos ama. Também em tempos de sofrimento, Ele se aproxima de nós e fala com a gente para nos atrair para perto dEle. Quantos de nós já não fizeram essa experiência de terem sido atraídos a Deus por Jesus em tempos de dor, de terem chegado à fé em Jesus justamente em tempos de sofrimento? Eu contei para vocês no início que meu pai foi acometido de uma doença incurável aos 40 anos de idade, quando eu ainda era uma criança. Nós oramos por um milagre.
O milagre pelo qual nós oramos não chegou, mas veio um outro milagre que a gente nem esperava. Eu diria que a gente nem conhecia, muito maior que aquele pelo qual a gente orava. Você observou que frequentemente nos milagres de Jesus, ele faz um milagre duplo. Ele cura da doença e ele faz uma cura interior, espiritual. Por exemplo, ele diz uma ocasião para uma mulher que lhe cura: coragem, filha, a tua fé te salvou. E foi justamente esse milagre que nós experimentamos em nossa casa durante a doença de meu pai. O milagre da cura do corpo não veio, mas o milagre da fé, o milagre espiritual, esse veio. E eu sei que eu vou poder passar com meu pai a eternidade com Jesus. Há uma antiga canção que diz o seguinte: Senhor, porque me guarda a tua mão, eu confio em ti. Mesmo que o meu caminho eu ignorar, eu confio em ti. Porque eu sei que os teus planos vais concretizar, Senhor, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Veja que bela oração. Paulo de Tarso, em sua caminhada com Jesus, já dizia: nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Convido você a falarmos com Deus. Senhor, muito obrigado que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelos milagres em nossa vida. Nem sempre são os milagres que nós esperamos, nem sempre são os milagres que nós queremos. Mas o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Dá, Senhor, que nós possamos viver nesta certeza e nessa convicção de que o Senhor está operando, de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, está moldando e transformando a nossa existência. Ó Deus, dá-nos essa convicção, dá-nos essa fé, dá-nos essa certeza, para que a partir dela nós possamos caminhar e seguir ao Senhor por toda a nossa vida. No nome de Jesus. Ele sempre Amém. será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
oro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.